Nós vamos meditar na palavra de Deus neste momento, no Evangelho segundo, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Vamos ler todos juntos? E vamos aproveitar o telão aí para ler nessa versão, né? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesta hora. No nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Diga, fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Amém. Glória a Deus. Por favor, irmãos, pode se sentar. Vamos iniciar esta mensagem lendo aqui um testemunho, um fato. Este fato, né, eu escrevi há algum tempo já, né? Está já bem velhinho, já tive oportunidade de ler aqui em momentos anteriores, mas todas as vezes que nós nos dedicamos a ler esta passagem, este testemunho, este relato aqui, é muito importante, né, que é relacionado com João 3,16. Na cidade de São Paulo, numa noite fria e escura de inverno, próximo a uma esquina, por onde passavam várias pessoas, um garotinho vendia balas a fim de conseguir alguns trocados. Mas o frio estava intenso e as pessoas não paravam mais quando ele as chamava. Sem conseguir vender mais nenhuma bala, ele sentou na escada em frente a uma loja e ficou vendo o movimento das pessoas. Sem que ele percebesse, um policial se aproximou e perguntou: "Está perdido, filho?" O garoto balançou a cabeça, só pensando, e disse para ele: "Onde vou passar a noite? Normalmente dormia numa caixa de papelão perto dos correios, mas hoje o frio está terrível. O senhor sabe me dizer se há algum lugar onde eu possa passar essa noite?" O policial mirou para o menino um instante, coçou a cabeça pensativo e disse: "Se você descer por esta rua", disse ele, apontando com o polegar na direção de uma rua do lado esquerdo, "lá embaixo vai encontrar um casarão. Chegando lá, bata na porta e quando atenderem, apenas diga: João 3,16. Assim fez o garoto. Desceu a rua estreita e quando chegou no casarão branco, subiu os degraus da escada e bateu na porta. E quem atendeu foi uma mulher idosa de uma feição bondosa. João 3,16, disse o menino, sem entender direito. Ele disse, conforme o policial o havia orientado. E a mulher disse: "Entre, meu filho."
A voz era meiga e agradável. Assim que ele entrou, foi levado por ela à cozinha. Sente, filho, e espere um instante, tá? O garoto se sentou, e enquanto observava a bondosa mulher se afastar, pensou consigo mesmo. João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que aquece um menino com frio. Pouco tempo depois, a mulher voltou e perguntou: você está com fome? Estou com um pouquinho, sim. Há 2 dias eu não como nada. O meu estômago está começando a roncar. A mulher então o levou até a sala de jantar, onde havia uma mesa repleta de comida. Rapidamente o garoto sentou-se à mesa e começou a comer. Comeu de tudo até não aguentar. Então ele pensou consigo mesmo. João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que mata a fome de um garoto faminto. Depois a bondosa senhora o levou ao andar superior, onde se encontrava um quartinho com banheira. A banheira estava cheia de água quente. O garoto só esperou a mulher se afastar e então rapidamente se despiu e tomou um belo banho, como há muito tempo não fazia. Enquanto esfregava a bucha pelo corpo, pensou consigo mesmo. João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que torna limpo um garoto que há muito tempo estava sujo. Cerca de meia hora depois, a bondosa mulher voltou e levou o garoto até um quarto onde havia uma cama de madeira, antiga, mas muito confortável. Ela o abraçou, deu-lhe um beijo na testa e, após deitá-lo na cama, desligou a luz e saiu. Ele se virou para o canto e ficou imóvel, observando a garoa que caía do outro lado do vidro da janela. E aí ele pensou consigo mesmo. João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que dá repouso a um garoto cansado. No outro dia de manhã, a bondosa senhora preparou uma bela mesa, uma mesa farta, e o convidou para o café da manhã. Quando o garoto terminou de comer, ela o levou até a cadeira de balanço, próximo ao fogão de lenha. Depois, seguiu até a prateleira e apanhou um livro grande de capa escura, era a Bíblia. Ela voltou, sentou-se numa outra cadeira próxima ao garoto e olhou dentro dos olhos dele de maneira doce e agradável. E perguntou: você entende João 3,16, filho? Não, senhora, eu não entendo. A primeira vez que ouvi isso foi ontem à noite, um policial que falou. Ela concordou com a cabeça, abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a explicar sobre Jesus. E ali, aquele aquecido junto ao velho fogão de lenha, o garoto entregou o coração e a vida a Jesus. E enquanto lágrimas de felicidade deixavam seus olhos e rolavam face abaixo, ele pensou consigo mesmo. João 3,16. Ainda não entendo muito bem o que isto significa, mas agora sei que isso faz um garoto perdido se sentir realmente seguro. Amém? Glória a Deus. Isso aqui, quando nós lemos, nós entendemos perfeitamente o que estava acontecendo com uma atitude. Aquele menino estava sendo evangelizado. Claro que há muitas formas de se evangelizar.
E nós não podemos perder nenhuma oportunidade. E num ato de bondade como esse, né, não há nada melhor. E a igreja procura cada dia ir aprimorando, melhorando, né, nas orientações, nos treinamentos, para que possamos deixar as pessoas num ambiente confortável, para que elas sintam a presença de Deus, para que elas sintam o amor de Deus através de nós. E a igreja é como aquela casa, né, que não é igual no sentido, né, comum, mas tem a mesma finalidade. Um local onde a pessoa vem para ser protegida. Aqui o menino, naquela noite fria, ele foi aquecido. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos aquece. Que Deus é um fogo poderoso. O Espírito Santo nos aquece com o seu poder, né? Quando aceitamos Jesus, quando recebemos Jesus no nosso coração, porque o versículo diz que Deus amou o mundo de uma forma tão grande, de uma forma extrema, que Ele deu o seu único filho, o seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é uma graça de Deus. A salvação não tem um preço. A salvação é de graça. Graça significa que é um favor imerecido de Deus para com os homens. Porque não existe um ser humano que mereça este favor, esta graça, que mereça ser salvo, que mereça ter os seus pecados perdoados, que mereça ter a vida eterna, porque nós somos pecadores, nós somos concebidos em pecado, nós temos uma natureza pecaminosa. Por isso que Deus, sabendo disso, e olhou, não viu um ser humano justo que pudesse morrer por todos, e no seu grande amor pela humanidade, Ele deu o seu único filho, o seu unigênito filho. Aquele filho nasceu como toda criança nasce, mas não foi concebida como todos são concebidos. Foi por obra e graça do Espírito Santo. Nasceu e esperou tempo para iniciar o seu ministério. E nós sabemos como foi o ministério de Jesus, de ação, de palavras, de cura, de milagres. Deus se manifestando ao mundo, Deus tendo misericórdia da humanidade. A salvação, ela tem um preço. Esse preço já foi pago. Jesus pagou com a sua vida, com o seu corpo ferido, com o seu sangue derramado. Jesus pagou este preço por todos os que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A condição é só essa, irmãos. É simples, é uma questão de fé, é uma questão de ouvir. Muitas pessoas não querem nem parar para ouvir. Uma das minhas avós, né, por parte do meu pai, ela nunca ouviu, ela não deixava, ela não permitia que ninguém falasse de Jesus para ela, porque ela tinha assim como se fosse outra religião, né? Então ela não queria nem ouvir, porque ela tinha medo de ouvir e gostar, veja bem. E ela sabia que era errado, que ela tinha que ser fiel aos seus antepassados, né? Tem pessoas que ainda pensam assim. A salvação é individual, irmãos. Cada um dará conta de si diante de Deus. A salvação é uma graça que nós recebemos, não por méritos, mas pela fé. Então, é cada pessoa que tem que crer, receber para ser salva. Ela pode ser um instrumento, ela pode ser uma luz, uma bênção na vida de outras pessoas, através do seu testemunho de vida, através da palavra, pregando, falando, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas cada um é salvo pela sua fé em Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Jesus é a única forma de chegarmos a Deus. Não existe outro. Não tem outro plano.
não tem plano humano, não tem plano que algum ser humano, alguma pessoa, por melhor que seja, elabore. Por quê? Porque se tivesse pessoa boa, perfeita, fiel, essa pessoa teria dado a sua vida por nós. Mas não existe. Todo ser humano foi concebido em pecado, né? Traz em si esta natureza pecaminosa, que pecamos mesmo que não queremos. Muitas vezes lutamos contra um mau costume, lutamos contra um defeito que nós sabemos que temos, um vício, né? Alguma coisa assim, e a pessoa não consegue, por si só ela não consegue se libertar. Então não existe ninguém perfeito, e Deus, sabendo disso, deu Jesus, que viveu como homem, no sentido humano, mas nunca pecou como homem, né? Nunca agiu como um homem, sempre amou, sempre perdoou. Na cruz não abriu a boca, não reclamou. Quando abriu foi para pedir que Deus perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus não reclamou, Jesus foi fiel. A pior morte, a morte mais cruel que alguém possa passar, nunca ninguém morreu como Jesus, deu a vida para nos salvar. Então, não adianta nós procurarmos outros meios, não adianta nós querermos ganhar a salvação fazendo uma caridade, ou acreditando que depois que os nossos olhos fechar aqui, alguém vai interceder por nós. Pode até interceder, mas não tem absolutamente nenhum valor. A Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Fecha os olhos aqui, abre na eternidade. Ou é o céu, ou é o inferno. É uma realidade bíblica, e nós cremos nisso. Mas Deus é amor. Ele deu Jesus para pagar pelos nossos pecados. Mas tem pessoas que não creem em Jesus, pessoas que não entregam suas vidas para Jesus. Tem pessoas que não creem nem em Deus, e elas acham mais fácil achar que o céu é aqui e que o inferno é aqui mesmo, né? Por isso que o evangelho tem que ser pregado a tempo e a fora de tempo, como o apóstolo Paulo disse, porque a fé vem por ouvir. A pessoa tem que ouvir, a pessoa tem que saber, aí ela decide. Mas ela não pode viver uma vida inteira sem ouvir falar de Jesus, sem saber que não há outro meio, não há outra forma que a pessoa chegue no céu, que não seja através de Jesus Cristo, unigênito Filho do Pai. É preciso que o evangelho seja pregado. E às vezes as pessoas não veem, né? Muitas pessoas têm dificuldade de vir à igreja. Muitas pessoas não têm muito tempo, outras não querem desagradar alguém, outras acham que não é necessário, né? E nós estamos iniciando, vai ser iniciada esta semana, a Casa de Paz, onde as pessoas poderão ouvir o Evangelho, ouvir a Palavra de Deus, ouvir falar sobre João 3,16 na sua casa, no conforto da sua casa. E a igreja vai sair das quatro paredes. Teremos os nossos cultos de louvor, de adoração, teremos os nossos batismos aqui, mas a igreja vai sair em busca do perdido. Vai sair para que as pessoas, onde elas estão, elas possam ouvir. Elas podem chamar seus amigos, né? Ela pode convidar pessoas que ela ama, que ela quer que conheça a palavra de Deus, que conheça Jesus, o seu amor, o seu sacrifício. Ele se entregou por nós. E aqui nós vemos, nesse relato aqui, o menino se sentindo aquecido, o menino se sentindo alimentado, porque Jesus é o pão da vida, Jesus é alimento para o nosso espírito. O menino se sentindo limpo, lavado, e Jesus nos purifica com o seu sangue. O sangue é um símbolo da água, ou a água é um símbolo do sangue. Só a água lava, limpa, purifica, né? E o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus lava pecados. Só o sangue de Jesus purifica o ser humano do seu pecado.
não é tendo as nossas obras, não é nós fazendo alguma coisa, a não ser crer para sermos salvos. Entendeu, irmãos? Então Jesus, ele lava, ele purifica os nossos pecados. Jesus nos dá descanso, repouso. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Ele chama para que a pessoa venha, chegue e possa então ter descanso. Pessoas que vivem neste mundo cansadas, não sabem mais o que fazer, não tem mais alegria, não tem prazer, não vê a solução dos seus problemas, não vê um caminho, não vê uma porta aberta, não vê uma forma. E Jesus, irmãos, traz descanso. Não é um descanso que a gente deita no sentido do nosso corpo, é aquele peso, aquele sofrimento espiritual, aquela luta que nós temos na nossa vida, né? E as pessoas às vezes não sabem o que fazer. Nada traz descanso, nada traz alegria, nada traz prazer. Aí tem pessoas que têm vontade de morrer, tem pessoas que até atentam contra a própria vida, achando que com isso vai ter descanso, vai ter repouso. E nós sabemos que nós só encontramos descanso em Jesus. Nós só encontramos paz em Jesus, porque Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ninguém mais disse isso, irmãos. Todos que nós conhecemos, mesmo biblicamente, que estão registrados na Bíblia, ou fora dela, pessoas que escrevem frases, dão conselhos, bons conselhos, boas palavras, mas nós não vemos ninguém dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não vemos ninguém, só Jesus chamou para si, dizendo: vinde a mim, eu vou tirar este jugo pesado, este fardo, eu vou trazer alívio para vocês. Em mim vocês terão descanso, terão repouso. Em Jesus nós temos segurança, em Jesus nós temos proteção. Precisamos como nunca de proteção, precisamos muito de Jesus. Sempre o ser humano precisou, mas cada dia que passa nós precisamos cada vez mais. E nós vemos as pessoas às vezes abandonando, deixando, né? E nós estamos vivendo uma época que é momento de nós nos levantarmos, tomarmos atitudes. É o momento de nós firmarmos a nossa vida na presença de Deus. É momento de não olharmos para isso, para aquilo, para nada, porque quem morreu por nós foi Jesus. Quem nos salva é Jesus. Quem nos lava é Jesus. Quem nos dá a paz, quem nos purifica, quem cura nossas enfermidades é Jesus. E é diante dele que nós vamos estar um dia. E vamos ter que prestar contas de todos os nossos atos e palavras. Mas estaremos diante dele. Não haverá mais condenação para aqueles que, quando partiram deste mundo, estavam preparados. Estavam tendo uma vida de fé e de obediência. A Bíblia diz que esses ressuscitarão no dia do arrebatamento, para que juntos todos possam entrar no reino e na glória de Deus. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos Jesus, Ele mora dentro de nós através do Espírito Santo. Deus enviou Jesus, Jesus veio, fez o seu ministério, triunfou, foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo para estar conosco. Nós temos o Espírito Santo conosco, por isso não podemos temer nada. Nós temos o que há de mais poderoso, mais forte, mais protetor, nós temos dentro de nós. Quando cremos em Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, somos batizados, nós estamos com a maior proteção que possa existir. Nós temos na nossa vida, por isso não podemos temer.
nós tenhamos esta confiança, esta convicção. Que nada tire o seu foco. Que nada tire você da presença de Deus. Que nada tire você deste caminho maravilhoso. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Jesus é o caminho. A igreja é um lar espiritual, é um lugar onde nos reunimos como irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus, nascemos de novo, somos uma família. E nesta família, unidos, nós temos a proteção, nós temos todas as necessidades supridas, porque Jesus, ele veio para suprir as nossas necessidades. Ele veio por nossa causa, ele veio por causa do ser humano. Ele veio porque ele sabia que o ser humano não podia ter todas as suas necessidades supridas e que o seu propósito era vir e resolver e proporcionar ao ser humano toda a bênção. Jesus veio para realizar todas as nossas necessidades em todas as áreas. O propósito de Deus é esse. E o nosso propósito qual é? Qual é o teu propósito? O nosso propósito, em primeiro lugar, precisa ser Jesus na nossa vida. Ele tem que ser o foco da nossa vida. Todo o melhor pertence a Ele, porque Ele morreu por nós. Nós vamos viver eternamente com Cristo. Há um preço a ser pago, Jesus pagou, mas existe a nossa parte, que é seguir. E para seguir, a gente precisa conhecer. Aqui está a história de um menino que nunca tinha ouvido falar sobre João 3,16. Quando ele ouviu falar sobre João 3,16, ele sequer sabia o significado disso. Mas as pessoas escolhidas, Deus sempre providencia alguém para falar de Jesus para ela. Porque ninguém pode viver e morrer sem ouvir falar de Jesus. É a oportunidade que a pessoa tem. Ela precisa saber que os seus pecados, se ela crer, seus pecados já foram pagos. Que ela tem um Salvador, que ela tem um protetor, que ela tem alguém que cuida, que ela tem alguém que ama. Tem pessoas que vivem neste mundo e elas se sentem abandonadas, se sentem sozinhas, não sabe que Deus a ama de uma forma extrema. Porque Deus, quando diz aqui Deus amou o mundo, Ele não estava dizendo que ama os pobres, que ama os ricos só, ou só os pobres, só os coitadinhos, só aqueles. O plano de Deus, irmãos, é um plano perfeito para todo tipo de pessoas, para todo o mundo, porque Deus amou o mundo, não amou só um país, não amou só uma classe de pessoas. Deus amou todos, e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Através de Jesus, Deus começou a ganhar filhos, porque quando cremos e recebemos Jesus, nascemos de novo, um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito porque cremos, é um sentimento, uma emoção que nós temos, que nos levou a crer. E água, nascer pela água e pelo Espírito, é o batismo, onde nós confessamos, onde nós damos o nosso testemunho público da nossa fé. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, que queria a salvação, queria saber o que ele precisava fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus disse: você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Amém, irmãos? E quando isso acontece, nós nos tornamos filhos de Deus. Quem não tem Jesus não nasceu para Deus, é apenas criatura de Deus. Mas quando recebemos Jesus, Ele recebeu de Deus o Pai autoridade para fazer filhos para Deus. Através de Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Esta família que se reúne aqui, como tem muitas outras famílias reunidas na face desta terra, neste mundo.
e que um dia Jesus vem buscar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra num arrebatamento. Quem estiver vivo e preparado, Jesus vai levar. Quem já morreu, a Bíblia diz que vai ressuscitar. Por quê? Quando a pessoa morre, o seu espírito é recebido por Deus e fica no paraíso. Quando a pessoa não tem Jesus, não crê, o seu espírito fica no Hades, que é o inferno. O paraíso, o lugar de descanso, a pessoa está lá descansando. Não sabe nada do que se passa aqui, nenhum nem outro. Quem não é salvo já está sendo atormentado, já não tem paz, já não tem tranquilidade. Mas quem morre em Cristo fica descansando, como que num sono. E no dia que as trombetas soarem, eles vão receber o corpo. O espírito receberá um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo de glória. E quem estiver vivo será arrebatado e o corpo transformado nos ares, porque carne e sangue não entra no céu, não herda o reino de Deus. Então Jesus vem arrebatar a igreja e um novo corpo. O corpo será transformado. E a Bíblia fala, aqueles que não vão viver este momento do arrebatamento. Não sabemos, né? Que dia que Jesus vai voltar, não tem dia nem hora marcada. Pelos acontecimentos e profecias bíblicas, nós sabemos que estamos vivendo o final dos tempos, não que o mundo vai acabar. O mundo vai continuar, o anticristo vai vir reinar, mas a igreja não estará mais aqui. E no momento que Jesus vai raptar a igreja, acontece a ressurreição. E eles verão Jesus primeiro do que nós. Eu estou falando que nós porque eu quero ser arrebatada, né? Mas ou melhor, eu quero ser arrebatada, não vou ver Jesus primeiro. Não tem importância, né? Eu quero ser salva. Morrendo ou sendo arrebatada, eu quero estar no reino e na glória de Deus. Esse deve ser o nosso desejo e o nosso amor para com as pessoas que não têm este entendimento, que não têm esta fé. Especialmente os nossos familiares. Não podemos ficar de braços cruzados, achando que alguma coisa vai acontecer. Esta coisa pode ser a morte. E a pessoa não estar preparado para ela. Aí a dor é muito maior que nós vamos sentir, né, irmãos? Mas quando nós perdemos um ente querido e sabemos que ele foi para os braços de Jesus, nós vamos sentir, mas não desespero. Nós vamos saber que um dia nós vamos nos encontrar, que a pessoa foi salva, né? Então nós temos que pregar o evangelho, nós temos que falar de Jesus, nós temos que ganhar almas para Jesus, nós temos que interceder pela nossa família, nós precisamos pregar João 3,16, este é o versículo chave de toda a Bíblia, porque sem Jesus não tem nada, sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem céu, entendeu, irmãos? Então nós precisamos de Jesus, porque Jesus ele tem tudo para nos